Vamos lá para mais uma aula da nossa série de erros comuns ao iniciar em programação funcional em Java. Eu sou o professor Manuel Campos e se você já vem acompanhando o curso de programação funcional, então já deixa o like porque você sabe que o conteúdo é de qualidade. E se você é novo por aqui, assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar e você pode deixar o like depois. Lembrando que para acompanhar essa aula, você vai precisar fazer o download do projeto, cujo link está aqui na descrição. Então vamos aqui para o projeto no IntelliJ, onde eu tenho aquela classe código funcional ruim, que a gente tem aquele atributo pontos polígonos que eu falei no vídeo anterior, que é uma lista de listas, onde cada lista interna tem a distância entre dois pontos de um polígono. Vamos lá para o método código ruim 5, que é o próximo aí para a gente resolver alguns problemas de quem começa com programação funcional em Java, principalmente utilizando o recurso de streams. Esse método tem o objetivo de obter apenas os polígonos que têm mais de 3 lados, mas ele não vai funcionar como a gente espera. Eu vou abrir aqui o construtor e vou apagar as chamadas aqui antes desse método 5, que são referentes às aulas anteriores, e vou executar para a gente ver apenas o resultado a partir do método 5. Então ele mostrou aqui que os polígonos com mais de 3 lados são esses aqui. Só que pelo primeiro resultado, a gente já vê que isso está errado. Essa lista, que tem 3 elementos, representa um triângulo, só tem 3 lados. E era para ter mais de 3. Aqui eu também só tenho 3. E daqui para frente sim está correto. Então vamos entender o que foi que aconteceu. Primeiro, vamos analisar a nossa lista. Ela tem 5 listas internas, que são essas aqui. Cada lista representa um determinado polígono. Então, voltando lá no nosso método, aqui foi pego aquela lista pontos polígono e foi usado o método stringOf para eu processar essa lista usando um string. E aqui eu mandei filtrar os elementos internos dessa lista, que seriam outras listas. Cada lista interna que seria recebida pelo filter seria a lista das distâncias entre cada um dos pontos do polígono. Então, esse parâmetro distâncias seria aquela lista interna. Se eu pegar o tamanho dela, se for maior ou igual a 4, eu obteria aquilo que eu espero, somente os polígonos que têm mais de 3 lados. Mas a gente viu que não é esse o resultado. E qual que é o problema? É exatamente o uso de stringOf. O stringOf, ele não vai pegar os elementos internos dessa lista pontos polígonos, que cada elemento é uma outra lista, e processar um a um. Ele vai criar um string, que o único elemento desse string é essa lista inteira. Isso quer dizer que o filter vai ser executado uma única vez, e aqui eu não tenho de fato as distâncias. Se a gente passar o mouse aqui em cima de distâncias, olha aqui o que distâncias é. Uma lista de inteiros. Ou seja, esse distâncias não representa a distâncias. Não é porque eu chamei o parâmetro de distâncias que de fato ele representa as distâncias de cada lado de um determinado polígono. Como é uma lista de inteiros, a gente sabe que esse tipo, essa lista de listas, na verdade é o meu próprio pontos polígonos e não os elementos dentro de pontos polígonos. Então, o código ele está fazendo aquilo que eu mandei fazer, mas só que não era isso que eu queria fazer. Desse jeito aqui, isso aqui não seria distância, seria polígonos, seriam os próprios polígonos, só que com um nome diferente. Como pontos polígonos a gente já viu que tem 5 elementos e o filter vai ser executado uma única vez, porque ele vai criar um string contendo a lista inteira e não os elementos da lista, ele vai executar isso aqui uma única vez, vai verificar que esse polígonos aqui, que é exatamente a mesma coisa que esse pontos polígono, tem sim mais do que 3 elementos e vai retornar a própria lista original. Só que se você executar, observa aqui que tem umas chaves a mais. Aqui, ó, eu tenho essa chave sobrando. Essa segunda chave é da minha lista original, que fecha aqui. E essa terceira é a chave do primeiro elemento, da primeira lista interna, que fecha aqui. Então, essa primeira chave aqui foi incluída é porque eu peguei a minha lista original e adicionei ela inteira dentro de uma nova lista que tem o quê? Um único elemento. O meu elemento é a lista inteira. Então não é isso que eu quero fazer. E aí eu vou copiar esse código, vou colar aqui dentro do método correção 5 e nós vamos tirar esse string.off e vamos colocar a chamada do método string aqui.
e simplesmente isso resolve o problema. Se a gente executar agora sim, ó, polígonos com mais de 3 lados. Aqui, ó, esse aqui tem 4, 5 e 5. Agora tá certo. Então, quando é que eu usaria o string.off? Se eu tivesse, por exemplo, uma lista 1 e uma lista 2 e uma lista n, e eu quisesse realmente criar um string onde cada elemento desse string é uma lista. E aqui eu teria, por exemplo, um string que tem 3 elementos. Ou se eu quero criar um string de valores individuais, por exemplo, aqui eu vou criar um string com 4 números inteiros. Ou poderia ser qualquer outro tipo que você quisesse. Se o que você tem já é uma collection, porque uma lista é uma collection, e você precisa processar os elementos individuais dessa collection, você usa o método string e não o string.off. E com isso a gente finaliza mais um vídeo da série de erros comuns ao iniciar em programação funcional em Java. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo. E antes de sair, não esqueça de deixar aquele like e comenta aqui embaixo se você já conhecia o string.off e se você já cometeu esse tipo de erro.